Eu demorei bastante para falar desse anime e a razão é simples. É difícil encontrar nele algo para comentar que não termine em críticas, digamos, bem ácidas. E eu falo isso sem exagero. Para quem assistiu um anime ou leu um manhwa, como foi o meu caso, Solo Leveling, também conhecido pelo divertido título Upando Sozinho, conta a história de Sun Jin-woo. No início da história, Jin-woo é um caçador de rank E, o nível mais baixo possível dentro da hierarquia de caçadores. Suas habilidades mal superam as de um humano comum bem treinado, o que faz com que ele enfrente uma série de dificuldades sempre que participa de raids em dungeons com outros caçadores. Na prática, ele acaba sendo mais um peso morto do que um apoio real durante os combates. Está sempre um passo atrás, sobrevivendo mais por teimosia do que por competência. Até que durante uma dessas raids, Jin-woo e um grupo de caçadores mais experientes encontram uma câmara escondida dentro da dungeon que estava explorando. Lá dentro existe um antigo templo dedicado a uma divindade desconhecida. Desconhecida, mas claramente sádica e profundamente cruel. Olha o sorrisinho dele pra você ver. E o que acontece a seguir é um verdadeiro massacre. Quando tudo termina, Jin-woo se vê sozinho naquele lugar, aparentemente o único sobrevivente da expedição. Preso na dungeon, sem conseguir escapar, ele acredita que ali será seu fim. Mas então, algo inesperado acontece. Ele é escolhido por um misterioso sistema, uma espécie de mecanismo universal que passa a conceder a ele habilidades e missões, permitindo que evolua além dos limites naturais dos caçadores. E é a partir daí que acompanhamos a jornada de Sun Jin-woo e sua escalada constante de poder enquanto ele, bem, upa sozinho. Daí o nome da obra. Criatividade que fala, né? Enfim, se você estava isolado em Vênus e ainda não ouviu falar desse anime, senta aqui com a gente porque é exatamente sobre ele que vamos conversar hoje. Então seja muito bem-vindo ao Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro criador. Eu sou o Paladino, o único da minha equipe que ainda não passou do nível 5, enquanto todo mundo já tá no nível 15. E eu sinceramente nem sei como isso aconteceu. Até a Alia é apelona e ela é uma clériga fofinha. Ai ai, gente bonita também sofre, viu? Mas hoje a gente vai falar sobre uma obra que, apesar de toda a ação, de toda a animação caprichada e de todo o espetáculo visual das batalhas, apresenta um problema curioso. Um protagonista cuja única função narrativa é crescer, só que, paradoxalmente, quase não se desenvolve como personagem. Mas calma, a gente vai chegar lá. Jornada. A jornada do herói é um dos modelos de estrutura narrativa mais conhecidos e utilizados na escrita criativa. Não é uma fórmula obrigatória, grandes histórias existem fora dela, mas é uma das estruturas que mais conseguem aproximar o protagonista do público. Isso acontece porque ela organiza a experiência do personagem em algo reconhecível, chamado provação, queda, aprendizado e transformação. É um caminho que cria identificação, tensão dramática e no final catarse. Embora Solo Leveling não siga a jornada do herói de maneira rigorosa, a obra mistura vários tropos, especialmente o underdog clássico com o pesado power fantasy. Sun Jin-woo passa por eventos que claramente ecoam etapas dessa estrutura. Ao chamado aventura, a crise que quase o mata, o mentor estranho e impessoal na forma do sistema, desafios progressivamente maiores, confronto contra inimigos que escalam em poder e até a transformação literal em algo além de humano. Quando uma história adota, mesmo que parcialmente, esse tipo de estrutura, ela faz uma promessa implícita ao público. O crescimento do personagem precisa dialogar com aquilo que foi estabelecido no início. A transformação final deve ser continuação lógica da semente plantada no começo. Peguemos um exemplo clássico, Naruto. Desde o primeiro episódio, ele declara seu sonho em se tornar Hokage, e ele repete isso com uma consistência quase cômica ao longo da série inteira. No começo, é apenas um garoto ingênuo que enxerga o Hokage como herói máximo da vila. Conforme a história avança, ele descobre que o mundo é muito mais complicado. Traições, guerras, perdas, pessoas boas tomando decisões terríveis. E ainda assim, Naruto não abandona o sonho. Ele amadurece o entendimento do que significa ser Hokage, mas o objetivo continua sendo o mesmo. O que muda é a profundidade da compreensão. É uma pena que Boruto tenha bagunçado um pouco o desenvolvimento depois, mas isso é um assunto para outro vídeo. Ei, vocês querem ver, não querem? Agora vem a pergunta inevitável. Qual é a base de Sun Jin-woo? Qual é o motor real dele? A resposta mais honesta, deixando de lado o entusiasmo de fã e olhando a obra como alguém que gostaria de vê-la atingir todo o seu potencial, é um grande e desconfortável não sei. Não é falta de atenção à história. O problema é que quando você tenta identificar o conceito central do personagem, ele parece se resumir a algo muito simples, ficar mais forte. E isso sozinho não sustenta um arco de personagem. Jin-woo sobe de nível, ultrapassa limites considerados impossíveis,
supera caçadores lendários e eventualmente alcança o topo absoluto do poder. A escala cresce absurdamente, só que, paralelamente a isso, o personagem não parece amadurecer, ele simplesmente se torna outra pessoa. Compare-o com quando ele era Rank E com o Jin-Woo do final da história. O primeiro é tímido, inseguro, quase frágil, alguém gentil ao ponto da ingenuidade, disposto a se colocar em risco por companheiros que muitas vezes o trataram como peso morto. A humanidade ali, medo, hesitação e compaixão. Já o Jin-Woo posterior, o de Rank S+, é praticamente outra entidade. Frio, silencioso, distante, quase nenhum traço de personalidade inicial permanece reconhecível. E aí vem um argumento que normalmente aparece. Mas ele é poderoso, não precisa se curvar em ninguém, virou Shed, Sigma, Alpha, Mega, Plus, Ultra. Agora ele deixa a roupa muito mais branca que o Vente Poder O2. E eu entendo esse ponto. O problema é que os personagens extremamente poderosos em outras histórias ainda preservam a essência de quem eram antes do poder. Goku continua sendo o mesmo sujeito otimista, meio ingênuo e apaixonado por desafios, mesmo depois de atingir transformações divinas. Naruto nunca abandona o núcleo emocional que define sua personalidade. E até o Saitama, que talvez seja o personagem mais absurdamente overpowered da cultura pop recente, ainda preserva traços humanos muito claros. Empatia pelos fracos, um certo tédio existencial diante da própria força e uma curiosa sensibilidade para reconhecer o valor da luta alheia. Basta lembrar da cena em que o Cavaleiro Sem Licença enfrenta o Rei do Mar Profundo. Saitama chega ao local muito antes do desfecho, mas não interrompe imediatamente o combate. Ele deixa o Cavaleiro Sem Licença lutar até o limite, porque entende que aquela batalha, mesmo impossível, ainda tem significado para quem está lutando. Só depois da derrota inevitável que Saitama intervém e resolve tudo com um soco. Mas o detalhe realmente importante vem depois. Ao perceber que a multidão começa a questionar a utilidade dos outros heróis, aqueles de Rank B e A que haviam tentado defender a cidade, Saitama faz exatamente o oposto do que um herói vaidoso faria. Ele assume para si a imagem de oportunista, finge ser apenas um sujeito que apareceu no final para roubar o mérito da luta. Com isso, ele protege a reputação dos outros heróis e permite que o esforço deles continue sendo reconhecido. Ou seja, mesmo sendo o mais poderoso de todos, Saitama demonstra algo essencial que muitos protagonistas overpower perdem no caminho: a capacidade de reconhecer a dignidade da luta dos outros. E aí voltamos à pergunta que realmente importa: o que exatamente acontece com Sun Jin-Woo além do grind infinito de poder? Eu sinceramente não consigo ver muita coisa além disso, mas há quem veja e é justo reconhecer isso. Por exemplo, a Gabi Xavier já havia comentado sobre a obra há alguns anos. Eu inclusive comparei um vídeo antigo dela, feito quando a série ainda estava em andamento, com análises mais recentes depois do fim da segunda temporada de Solo Leveling. E sendo honesto, dá pra perceber que a leitura dela não está errada dentro do recorte que ela escolhe. O vídeo é mais uma reflexão sobre o que está sendo apresentado naquele momento da narrativa. Ou seja, ele analisa a amostra da história, não necessariamente o conjunto completo. Nesse contexto, duas observações que ela faz me chamaram bastante atenção. A primeira é a ideia de que pessoas mudam ao longo da vida, que alguém pode ser anos depois uma pessoa completamente diferente daquela que era no passado. E a segunda é que Solo Leveling seria uma obra simples e que muitas comparações feitas com narrativas mais complexas acabam sendo injustas, porque a proposta da obra nunca foi competir nesse nível de profundidade. E, sinceramente, eu consigo entender o ponto de vista dela, mas ainda assim eu discordo. Não porque eu acho que as pessoas não mudem, pelo contrário, a mudança é parte essencial de qualquer história, é da própria vida. O problema é que a mudança não é sinônimo de desenvolvimento narrativo. Uma pessoa pode mudar muito e ainda assim a história conseguir mostrar claramente como e por que essa mudança aconteceu. Esse é justamente o coração de um arco de personagem. Quando Naruto amadurece, nós vemos cada perda, cada aprendizado, cada crise moral que molda quem ele se torna. Quando Guts, lá de Berserk, se transforma em Guts, a narrativa nos conduz passo a passo pela dor, pela raiva e pela reconstrução emocional que ele precisa atravessar. A transformação é visível porque a jornada interior é mostrada. Já no caso de Jin-Woo, a mudança parece vir exclusivamente como consequência do aumento de poder. Ele sobe de nível, ele ganha novas habilidades, ele supera inimigos cada vez maiores. Mas a pergunta central permanece meio nebulosa: o que acontece com o ser humano ali dentro? Porque quando olhamos para o Jin-Woo do começo, o caçador de Rank E, inseguro, preocupado com a família e disposto a sacrificar pelos outros, e comparamos com a figura quase impassível do final da obra, o que vemos não é exatamente um amadurecimento emocional, parece mais substituição. O personagem inicial desaparece, e no lugar surge o outro cuja principal característica é ser extremamente poderoso. E é aqui que está o ponto da minha discordância.
Se Solo Leveling é uma obra simples, e eu concordo que ela é, isso não deveria ser usado como desculpa para a ausência de desenvolvimento. Muitas histórias simples são profundamente eficazes justamente porque trabalham bem os poucos elementos que possuem. Simplicidade não é fraqueza narrativa, às vezes ela é exatamente o oposto. O problema não é que Jin-Woo fique mais forte, isso é literalmente a proposta da obra. O problema é que, ao longo dessa escalada absurda de poder, a história quase nunca parece interessada em explorar quem ele está se tornando enquanto sobe. E quando isso acontece, o que sobra é uma pergunta meio incômoda. Se tirarmos o sistema de níveis, as habilidades e o exército de sombras, o que exatamente sobra dele? Essa pergunta pesa ainda mais porque a história concentra praticamente tudo nele. Não apenas os conflitos principais, mas a própria relevância narrativa. Personagens ao redor vão sendo esvaziados pouco a pouco, a garota que demonstrava interesse nele no início praticamente desaparece para abrir espaço para Cha Hae-in, que também é deixada de lado como donzela indefesa em vários pontos da obra, e ela é uma caçadora de rank S. Caçadores de rank C, B e A tornam-se figurantes, até mesmo os caçadores de rank S, que deveriam representar o ápice do mundo humano, acabam reduzidos a espectadores da ascensão dele, e nem mesmo os chamados caçadores de nível nacional, que teoricamente deveriam rivalizar com os monarcas, raramente funcionam como personagens de fato. Eles se tornam apenas elementos de escala para medir o quanto Jin-Woo superou tudo. E quando uma narrativa faz isso de forma constante, ela acaba empobrecendo o mundo que construiu, porque a história deixa de ser sobre pessoas e passa a ser apenas sobre progressão de poder. E isso cria, ainda que de forma involuntária, uma mensagem bem estranha, a de que a única coisa realmente interessante em se tornar forte é superar os outros, humilhá-los ou usá-los como degraus na própria subida. Em vários momentos, Jin-Woo não apenas derrota caçadores mais fortes, o que seria esperado numa história de superação, mas os reduz publicamente a nada sem que haja real necessidade narrativa para isso. E aqui entra um ponto que para mim é o que quebra a obra. Existe uma diferença profunda entre crescer e se engrandecer. O crescimento verdadeiro, moral, espiritual ou humano, tende a ampliar nossa capacidade de enxergar os outros. Quanto mais alguém amadurece, mais entende que a própria jornada está entrelaçada com a de outras pessoas. A força se torna serviço, responsabilidade e cuidado, mas o engrandecimento egoísta faz exatamente o contrário. Ele transforma o outro em instrumento. É quando o colega vira concorrente descartável, quando o subordinado vira degrau ou quando a comunidade vira plateia. Isso acontece no mundo corporativo, quando alguém alcança um cargo e passa a tratar os outros ao redor como obstáculos. Acontece no meio acadêmico, quando o sucesso se torna mais importante do que o conhecimento. E tragicamente acontece também dentro da igreja, quando subir na hierarquia passa a importar mais do que servir ao próximo ou mesmo servir a Deus. A tradição cristã sempre chamou isso de orgulho. E o orgulho é uma das falhas morais mais perigosas, justamente porque cresce por dentro antes de aparecer por fora. Ela se instala silenciosamente no coração da pessoa, reorganizando sua lógica interna e só se torna visível quando já está dando frutos, arrogância, desprezo ou autossuficiência. Nesse ponto, a pessoa já esqueceu quem era. Não porque amadureceu, mas porque foi substituída por uma nova lógica interior, onde tudo gira ao redor dela mesma. E isso não é crescimento, é degeneração disfarçada de sucesso. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Não é que Solo Leveling seja uma obra inútil, vazia ou sem qualquer mérito. Ela claramente não é. A série tem ritmo, tem espetáculo visual, tem momentos de impacto e entende muito bem como entregar aquela sensação de progressão constante que prende o público episódio após episódio. Existe um motivo muito claro para que tanta gente acompanhe a jornada de Jin-Woo com tanto entusiasmo. O ponto, porém, é outro. Quando uma história coloca todo o peso narrativo em cima de um personagem e constrói sua trajetória quase exclusivamente através de aumento de poder, ela corre o risco de confundir duas coisas muito diferentes, crescimento e acumulação de força. E essas duas coisas não são iguais. Na tradição cristã e também nas grandes narrativas humanas, crescer de verdade quase sempre significa aprofundar a própria humanidade. Significa aprender a carregar responsabilidades maiores, lidar com fraquezas, reconhecer limites e, sobretudo, perceber que a própria jornada não acontece isoladamente. O verdadeiro amadurecimento tende a aproximar as pessoas. Ela cria comunhão, parceria, cuidado e quanto mais alguém cresce de forma saudável, mais entende que o outro não é um obstáculo nem escada, é parte da própria história. Já o crescimento puramente voltado para si mesmo produz outra coisa, isolamento. A pessoa sobe, conquista e vence, mas vai ficando cada vez mais sozinha no topo que construiu. Não porque o mundo a rejeitou, mas porque ela mesma deixou de enxergar os outros com o valor que eles tinham durante o caminho. E talvez seja justamente aí que a história de Jin-Woo revele algo curioso, ainda que de forma não intencional. Porque no fim das contas, a pergunta que fica não é sobre ele, é sobre nós. Se a única coisa que buscamos é subir de nível, acumular poder, prestígio ou reconhecimento, mais cedo ou mais tarde, corremos o risco de descobrir que chegamos muito longe, mas deixamos
deixamos quase tudo que nos tornava humanos para trás. E quando isso acontece, o que parece vitória por fora pode muito bem ser uma forma silenciosa de derrota por dentro. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja até onde alguém consegue chegar, mas quem essa pessoa se torna enquanto upa sozinha. Bom, se você chegou até aqui e ainda não saiu por aí planejando criar um exército de sombras imperfeitas ao redor, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com um amigo que também gosta de misturar cultura pop com boas reflexões. E claro, fica mais do que convidado a deixar sua opinião aqui nos comentários. Concorda? Discorda? Tem outra leitura da obra? Esse espaço existe justamente para a conversa continuar. Ah, e antes de você ir embora, deixa eu te lembrar uma coisa importante. Nós temos uma campanha na Vaquinha que está ajudando o canal a melhorar cada vez mais na qualidade do conteúdo. O Pix para ajudar vai aparecer aqui na tela e também está na descrição desse vídeo. Qualquer valor já faz a diferença e quem contribui ainda recebe um agradecimento por nome no final de cada vídeo. Aliás, nosso muito obrigado para Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Gabriel, Marco, Maria, Matheus, Raquel e Vinícius. De coração, nossa gratidão a vocês por ajudarem esse projeto a continuar crescendo. E por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.